Olá pessoal, boa tarde a todos, sou Diógenes, esse é nosso vídeo para a semana de 8 a 12 de setembro de 2014. Eu passei as últimas 2 semanas sem fazer vídeos e no vídeo dessa semana eu provavelmente vou acabar não falando de todos os pares, ok? Geralmente eu faço de 27 pares mais ouro e prata, o que dá 29 instrumentos. Mas eu vou tentar ter uma abordagem um pouco mais aprofundada a respeito dos pares que eu vou falar, então para o vídeo não ficar com 1 hora, eu não vou falar de todos os pares, certo? Bom, primeira coisa, temos o Euro USD, que acredito que pode ter causado alguns problemas ao longo dessa semana. Ele aumentou bastante a volatilidade, caiu de forma muito significativa. A gente pode ver que na quinta-feira ele se movimentou 232 pips, mais ou menos, em um único dia, sendo que o ATR desse par estava em torno de 74, ok? O que é um pouco mais aí de aproximadamente 3 vezes a média que ele tinha movimentado nos últimos dias, o que aumentou significativamente o ATR. Bom, olhando para o gráfico mensal, o que nós podemos ver? Bom, temos essa linha de tendência de queda, unindo esse ponto com esse ponto, o preço tocou na linha de tendência de queda e a partir daqui ele começou a cair, ok? Nós tivemos uma oportunidade pelo gráfico mensal, apesar de que eu não negocio no gráfico mensal, mas aqui sim nós tivemos uma oportunidade. Quem fez o curso de Price Action avançado consegue identificar essa oportunidade, ok? E nós tivemos no gráfico semanal, a gente pode ver claramente como nós tivemos o rompimento dessa linha de tendência de alta, unindo esse ponto com esse, nós tivemos aqui o rompimento da linha de tendência de alta, tudo isso junto com a linha de tendência de queda do gráfico mensal, certo? Então, todo esse movimento de queda não é algo anormal, algo inesperado. O mercado como um todo, uma vez que ele rompeu essa linha de tendência de alta no gráfico semanal, o movimento esperado com certeza é esse mesmo de queda. No gráfico diário nós podemos ver claramente, o mercado aí fez, vamos ver aqui, está com 780 pips de queda, sem retração, praticamente sem retração. Vou aumentar um pouquinho. Aí fez esse movimento de queda, ele retraiu e começou a cair, certo? Aqui ele encontrou uma certa lateralidade, que vai dar para ver perfeitamente em H4. A gente pode ver aqui essa lateralidade em H4. Certo? E agora ele continuou caindo e, bom, quinta-feira ele se superou e caiu muito mais do que ele já vinha caindo. Tudo isso, se nós pegarmos a perspectiva do gráfico mensal, a gente consegue identificar todos esses fatores. Logicamente, o ATR do Euro USD esses dias estava em 40 pips, mais ou menos. Para você que não sabe o que é ATR, ATR é uma sigla em inglês, ATR. Isso significa Average True Range, ou média, aqui verdadeiro no caso, e range é o espaço que ele se movimenta. Tem uma outra definição para range, mas eu não estou me lembrando agora. De qualquer forma, o que esse ATR significa? Significa uma média que o par tem se movimentado durante os últimos candles. Nesse caso, aplicado ao gráfico diário, e para os últimos 7 dias, nós temos uma média de 74 pips. Ou seja, a média dos últimos 7 dias tem sido de movimento de 74. Ok? Esse mesmo ATR que está em 74 agora, esteve em 40, 38, 40 alguns dias atrás. Ou seja, isso aqui é muito baixo. Um dia normal, contando as notícias e tudo mais, o par estava movimentando em torno de 40 pips. Estatisticamente aí falando, ok? Bom, com um ATR de 40 pips que estava esses dias atrás, nós não tínhamos como prever ou adivinhar que o mercado ia movimentar 230 pips em movimento de queda na quinta-feira, ok? A gente, logicamente, devido a fatores macroeconômicos, a notícias e etc., nós poderíamos sim ter uma ideia de que ele teria uma volatilidade um pouco mais alta, mas não algo enfim. Não vejo como muito possível imaginar que ele movimentaria tanto, uma vez que nós temos o ATR. Seria o referente a 6 dias de 40, né? Nós temos aí uns 240 pips de range na quinta-feira
e como nós tínhamos a TR de 40, daria 6 vezes 40, 240, mais ou menos. Ok? De qualquer forma, se nós analisarmos, pegarmos aqui tivermos uma imagem do gráfico mensal e depois nós baixarmos para o gráfico semanal, traçando nossas linhas de suporte e resistência, nós conseguimos identificar que o rompimento dessa linha de tendência de alta, aqui nesse ponto, foi crucial e muito importante para que o preço continuasse caindo. Se a partir daqui ele desse uma retração, existiria a probabilidade de que ao invés do preço cair, ele voltasse para testar esse nível aqui e depois novamente esse nível lá em cima. Não é o que aconteceu, o mercado caiu e depois ele, enfim, rompeu todos os níveis de suporte anteriores, certo? É meio que natural, acredito, nós temos aquele conceito de, enfim, se o par caiu muito, ele vai começar a subir em breve, ok? Isso não está errado, de forma alguma, isso está certo, só que nós não temos uma forma de medir quando é suficiente para o mercado. O que isso quer dizer? Nós sabemos que tudo que sobe dentro do mercado, tudo que sobe, desce. Tudo que desce, uma hora tende a subir. Ok? Isso em questão aí dos pares, enfim, mercado de Forex. Mas nós não sabemos, não temos como saber antecipadamente onde que é o fundo do poço. Ok? Isso é um problema. Nós vemos todo esse movimento aqui, o preço tocou nessa zona de suporte, ok? Poderia muito bem ter começado a subir, não foi o que o preço fez, ele entrou em uma lateralidade e depois rompeu para baixo. Muita gente pode ter se sentido tentado, e eu acredito que muita gente tenha feito isso, de entrar comprado, por exemplo, aqui, entrar comprado aqui, e no meio do caminho, comprar aqui e sucessivamente. Caso você tenha sido uma dessas pessoas, infelizmente não tem dado muito certo. Mas por que, se uma vez que o mercado sobe, o próximo movimento, logicamente, pensando com a nossa lógica, é de que o mercado vai cair? Ou o inverso, o mercado cai muito, o próximo movimento será de alta, logicamente. Mas existe um problema que nós não temos como saber onde é o fundo do poço. Certo? Nós não temos como saber quando que é suficiente para o mercado. Então, imaginamos aqui, nós vamos medir esse movimento. Esse movimento teve 500 pips. Vamos arredondar para 500. Esse movimento aqui, até aqui a zona de suporte, teve 320. Ok? Ele vai dar uns 500 pips mais ou menos aqui no gap do final da semana passada. Ok? 500 pips. Então, se nós fizermos uma projeção deste ponto até esse ponto, nós vamos ter aqui a projeção desse movimento até aqui mais ou menos, até essa zona. Existe um dos conceitos dentro do mercado em que nós sempre procuramos medir esse movimento e comparar com o próximo movimento. Uma vez que depois de cair 500 pips aproximadamente, o mercado retraiu, portanto ele vai cair 500 e a nossa lógica seria pensar que ele retrai. Ok? Em boa parte das vezes isso funciona. Se você tiver um método, um sistema de negociação baseado nisso e você tiver gerenciamento de risco, que é importantíssimo, você tem grandes chances de se negociar com disciplina e etc, todos os fatores que são inerentes à negociação, de ter grande sucesso. Ok? Mas isso não funciona 100% das vezes e, portanto, nós sempre temos que ter um fator para controlar o nosso risco. Não é interessante do ponto de vista psicológico, não é interessante do ponto de vista do funcionamento do mercado, que nós não tenhamos um método para controlar o nosso risco em cada uma das nossas posições ou em cada situação. Ok? Portanto, imaginamos que o seu sistema tenha dito para você que você deveria ter entrado comprado aqui, e você entrou comprado, absolutamente, totalmente confiante que o mercado subiria, uma vez que o mercado já caiu 500 pips, poxa vida, está na hora de retrair. Ok? A sua lógica é legal, funciona, pode funcionar, e funciona boa parte das vezes. Mas o fato é que, se nós não tivermos um fator para controlar ou diminuir a nossa exposição ao risco, isso pode ser muito perigoso, uma vez que nós não sabemos quando que o mercado vai parar de se movimentar em uma determinada direção.
Em outras palavras, nós não sabemos o fundo do poço, não temos como saber quando o mercado vai olhar e falar assim, ok, já está bom, agora eu quero retrair um pouco. Okay? Não aconteceu isso aqui, não aconteceu aqui, e aqui nós não sabemos se vai acontecer. Nós tínhamos um fator importante, que é essa zona aqui embaixo, o que aumenta aí significativamente a nossa sensação de que a partir daí o mercado deveria ter subido. Ok? A zona de 1.3100. Essa zona aqui atrás funciona como suporte, portanto, aqui nesse nível ele poderia ter funcionado como suporte. Na verdade, se nós olharmos um pouco mais de perto, nós tivemos uma oportunidade de compra pelo sistema que eu utilizo para negociar, para fazer operações nos períodos mais longos. Ok? Mas o que acontece? Se nesse caso você entra comprado, por exemplo, imagina que você entra comprado aqui, e você não estabelece um stop loss, não tem nenhum método de controlar ou de prevenir que a sua conta continue diminuindo caso o mercado se movimente contra você, nesse caso, meu amigão, tem uma grande probabilidade que você tenha se dado mal. Ok? Caso você tenha feito isso, logicamente. Eu falo você, é apenas uma forma de exemplificar. De qualquer forma, próximo ponto de parada, o que tem uma grande probabilidade que funcione como um ponto de reversão. Bom, esse nível que anteriormente, aqui foi suporte, aqui foi suporte e aqui foi suporte. Esse nível está por volta de 1.2750, que é um número redondo. Nesse exato momento, nós estamos a, deixa eu ver aqui, 200 pips desse nível. Se nós medirmos, se nós pegarmos aqui esse range, nós temos aqui aproximadamente 360 pips. Estamos mais ou menos na metade, ok? Entre essa zona que funcionou como suporte anteriormente, agora pode vir a funcionar como resistência, e essa zona aqui que funcionou como suporte e pode funcionar como suporte novamente. O que eu quero esperar ao longo dessa semana? Bom, devido a todo esse movimento meio caótico que a gente pode ver no EURUSD, e não somente no EURUSD, mas outros pares também, eu quero esperar única e exclusivamente que o mercado toque em uma zona de interesse. Eu quero esperar que ele toque aqui em cima ou que ele toque aqui embaixo. Isso falando de operações de longo prazo, ok? Se nós tivermos interesse em negociar no gráfico diário. Operações curtas, gráfico de 1 hora, 15 minutos e etc. Esse tipo de operação acontece praticamente todos os dias. Mas do ponto de vista do longo prazo, para operações mais longas, eu quero esperar única e exclusivamente que o mercado toque na resistência ou que ele toque na zona de suporte. Ok? Esses são os meus pontos de interesse para o EURUSD. Vamos dar uma olhada no GBP-USD. A situação é mais ou menos parecida com a do EURUSD. Nós tivemos aqui um movimento muito expressivo na sexta-feira, de 130 a 140 pips. Na sexta-feira tivemos esse candle, esse pin bar, de 62 pips. O ATR desse par também esteve muito baixo nos últimos dias, e agora, devido a todos esses movimentos aí grandes, ele aumentou para 79. Ok? Se nós olharmos no gráfico mensal, nós podemos ver como nós temos uma zona de interesse, um ponto de interesse exatamente próximo aí de onde o mercado está agora. Vai dar para ver melhor no gráfico semanal. Certo? Essa aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência. Depois que o preço rompeu, aqui se tornou suporte, e esse mesmo nível pode vir a funcionar como suporte, isso no gráfico semanal. Estamos nesse momento em uma zona de interesse para o GBP-USD. Ok? Eu estou interessado sim em procurar por possíveis oportunidades de compra. Não estou dizendo que eu vou comprar, nem que eu vou vender. Mas existe um outro porém. Existem fatores macroeconômicos, notícias, conflitos, enfim, N fatores que estão nesse momento influenciando o preço da Libra, o que pode significativamente fazer com que o preço rompa essa zona de suporte e continue caindo para níveis cada vez mais baixos. Ok? Não sabemos e não temos como saber como o mercado vai se comportar
e o que vai acontecer na segunda-feira, ou o que já está acontecendo nesse momento em Londres, ou enfim, na Inglaterra, todo o Reino Unido. Devido a que existe um certo nível de incerteza com relação ao Reino Unido, nós não temos como prever, saber se amanhã ou depois acontece algum movimento social, qualquer coisa que seja, relacionado ao Reino Unido, e portanto isso afeta, ou tem uma grande probabilidade de afetar a cotação da libra frente ao dólar, ok? Tecnicamente nós estamos em um ponto de interesse, e tecnicamente, falando unicamente, tecnicamente eu tenho sim interesse em procurar por oportunidade de compra, que no meu ponto de vista ela ainda não aconteceu, certo? Pode ser que ao longo dessa semana nós tenhamos alguma oportunidade de compra, e eu estou interessado, até porque, voltando naquele raciocínio lá de trás, o preço caiu 900 pips mais ou menos para o GBP/USD. Apenas um fato que eu acho que é importante salientar: eu não estou interessado em entrar a comprar o GBP, em procurar por oportunidade de compra no GBP/USD, porque ele caiu muito, ok? Isso é um fator que de certa forma aumenta as probabilidades, porque a gente sabe que o próximo movimento tem a maior probabilidade que ele seja de alta, uma vez que o preço já caiu. Mas esse não é o principal fator pelo qual eu quero procurar por compra. Mas os pontos principais pelos quais eu quero procurar por uma oportunidade de compra é que no gráfico semanal nós temos esse nível que funcionou como suporte, resistência, desculpa. Aqui funciona como resistência, aqui funciona como resistência, aqui funciona como suporte, e aqui existe uma grande probabilidade de que o mercado funcione como suporte, ok? Esse nível também é um número redondo e uma resistência ou suporte psicológico muito importante, que é o nível de 1.63000, ok? Tudo isso somado à ideia de sobrevenda que a gente pode ver até aqui no estocástico do GBP/USD, se nós tivermos uma oportunidade de compra, sim, eu quero procurar aí entrar comprado, dependendo de qual for a situação, ok? Então não confunda, não estou dizendo que você deve comprar ou que eu estou comprando porque o preço caiu muito, não. Eu quero procurar por oportunidade de compra devido à zona de interesse onde o GBP/USD se encontra agora, certo? O USD/CHF, olha só que coisa legal que aconteceu na quinta-feira, 155 pips mais ou menos de movimento de alta. Vamos pegar aqui do gráfico mensal. Depois da crise de 2008, cadê? 2008, a gente teve esse movimento todo aí, aqui, esse movimento de alta na crise de 2008, ok? E a gente pode ver como o USD/CHF perdeu um pouco da sua graça, por se dizer dessa forma, certo? A gente tinha uns movimentos muito interessantes no gráfico mensal, e aqui ele foi perdendo a sua volatilidade, foi perdendo, enfim, todo aquele movimento, o seu comportamento que ele fazia anteriormente, ele perdeu bastante. Nos últimos 3 meses, 4 meses, a gente pode ver como ele lentamente parece estar recuperando um pouco dessa força, um pouco desse movimento que a gente poderia ver aqui, que eram os grandes movimentos expressivos, e agora ele começou lentamente a sair dessa inércia. Isso não é uma característica única do USD/CHF, certo? Nós temos o Euro/CHF, apenas para mostrar aqui. O Euro/CHF é um par que perdeu muitíssimo volatilidade. Isso aqui vai estar aqui no Majors. O ATR desse par está em 20 pips. A gente pode ver como ele passou 2012, 2013 e 2014 praticamente aí nessa lateralidade, e um ATR absurdamente baixo. Então não é uma característica somente do USD/CHF, tem outros pares em situação mais ou menos parecida, ok? Bom, o que realmente interessa para a gente? No gráfico diário, nós temos uma tendência de alta que dá para a gente ver claramente. Tivemos aqui um fundo duplo, certo? O mercado fez um movimento mais alto, esse topo ultrapassou esse topo anterior. Isso aqui já é para a gente um padrão de reversão de tendência. Nós tivemos um fundo duplo, o mercado ultrapassou a resistência anterior e esse movimento caiu até esse nível. Deixa eu aumentar um pouquinho, vai dar para ver um pouco melhor. A gente tem aqui o fundo duplo, ok?
nós temos esse nível que ultrapassou, foi mais alto do que esse nível anterior, portanto nós já podemos ver como a força compradora nesse caso foi mais forte, empurrou o preço mais para cima do que esse topo anterior. E depois nós temos esse nível que aqui atrás funcionou como resistência e depois funcionou como suporte. Aqui funcionou como resistência, quando o preço voltou para testar esse nível, aqui ele funcionou como suporte e empurrou o preço para cima. Ok? Isso é estrutura do mercado. O que nós temos depois? Nós temos esse nível que aqui funcionou. Aqui funcionou como resistência e aqui funcionou como suporte, empurrando o preço para cima. Certo? Se você for novato, principalmente se você não tem muita experiência no mercado, eu te recomendo que você faça isso. Abra um gráfico diário, vamos pegar aqui um gráfico limpo. Vou pegar o SDCHF. No gráfico diário e marque a estrutura do mercado, os pontos onde o mercado parou e mudou a direção, ok? Como por exemplo, esse ponto aqui é um ponto interessante porque o mercado estava caindo, ele parou e mudou a direção. Esse ponto aqui ele também é interessante porque o mercado estava subindo, ele parou e mudou a direção. Aqui também esse ponto é interessante porque o mercado estava caindo, ele parou e mudou a sua direção. E assim sucessivamente. Marque esses pontos com linhas horizontais, ok? São zonas de suporte e resistência. Basicamente o que eu falo nos vídeos do final de semana. É o que eu chamo de mapeamento. Você vai marcar o território onde compradores e vendedores travaram a sua batalha, por se dizer. Logicamente isso é uma metáfora. Não tão metáfora assim, mas enfim. Marque esses níveis, ok? Aqui foi resistência, aqui funcionou como suporte. Aqui foi resistência, aqui funcionou como suporte, ok? Aqui, esse nível, vamos marcar um próximo nível que ainda não funcionou. Esse nível, aqui funcionou como resistência, tem uma probabilidade que ele venha a funcionar como suporte quando o preço tocar aqui, e a partir daqui, se ele começar a subir, pode dar uma bela oportunidade de compra, certo? Preste atenção nesses detalhes, preste atenção também no fato de que em uma tendência de alta nós temos topos e fundos cada vez mais altos. Esse topo mais alto do que esse, que está sendo mais alto do que esse, que está sendo mais alto do que esse. O que nós temos aqui? Nós temos uma escadinha, certo? Dá para a gente ver claramente como se fosse degraus. Deixa eu apagar essas linhas. Esse é o conceito de tendência. Nós temos aqui como se fosse degraus, e o mercado vai subindo e fazendo degraus ou topos de fundo cada vez mais altos. Tendência nada mais, nada menos do que isso. Você conseguir identificar uma direção predominante dentro do mercado, ou um lado para onde o mercado como um todo ele está se movimentando, ok? Apenas marque os pontos de interesse e somente com isso material, com isso aqui que parece algo extremamente simples, você vai ter uma ferramenta poderosíssima na sua mão. Quando o mercado retrair, a partir daqui existe uma probabilidade que o mercado comece a subir, ok? E por último vamos dar uma olhada no USDJPY. A gente pode ver a mesma ideia, o mesmo raciocínio também serve, logicamente, em qualquer par, mas a gente falando mais especificamente do USDJPY, nós temos aqui esse nível que funcionou como resistência anteriormente. Aqui foi resistência, aqui atrás foi resistência e aqui atrás foi resistência, ok? O que aconteceu depois? Nós tivemos o rompimento desse nível de resistência. O mercado ultrapassou e fez um topo mais alto. Olhando para o gráfico diário apenas, nós estamos em uma tendência de alta, uma vez que esse topo foi mais alto do que esse topo, e foi mais alto do que esse topo, e foi mais alto do que esse topo. Essa é a estrutura. Esse fundo, apesar de ter sido pequeno, foi mais alto que esse fundo, que foi mais alto que esse fundo. Nós temos toda a estrutura do mercado, dá para a gente ver perfeitamente nesses movimentos cada vez mais altos, ok? Se você tomar a decisão de negociar unicamente quando o mercado tocar em um nível desse de interesse, ou seja, uma linha horizontal, onde o mercado parou e mudou a direção, você tem uma grande probabilidade de que você consiga criar um sistema bastante eficiente, bastante efetivo, que te dê
dinheiro de forma extremamente simples, certo? Marcando aqui as resistências, vamos colocar aqui, esse nível também foi suporte. Qual que seria a ideia por trás de marcar esses pontos? Bom, esse nível foi resistência, aqui foi resistência, aqui tem a probabilidade que o mercado, esse mesmo nível funciona como suporte, a partir daqui ele comece a subir. Ok? Bom, já está com 25 minutos de vídeo. Não tinha intenção de falar de todos os pares. A minha recomendação para você é, se você assistiu esse vídeo até agora, pegue essa ideia e aplique aos outros pares, a todos os pares que você tiver interesse de negociar, seja moeda, seja ações, seja o que for. Ok? Essa ideia extremamente simples pode fazer uma grande diferença. Logicamente que negociar no mercado não se trata apenas de você fazer um mapeamento, você saber fazer um mapeamento. Existem muitos outros fatores, mas eu diria que um dos pontos principais se trata em você conseguir determinar com clareza, eficiência e objetividade quais são os pontos principais de interesse. Quais são os pontos onde o mercado tocou naquele ponto e a partir daí ele mudou completamente a sua direção. Existem fatores de gerenciamento de risco que você precisa saber. Sem isso, acredito eu que é impossível você ser lucrativo dentro do mercado. Existem fatores de ordem psicológica, emocionais, existem fatores de ordem macroeconômicas, enfim, existem muitos outros fatores a ser considerados. De qualquer forma, esse ponto, ou esse mapeamento, esse sistema extremamente simples e eficiente de você marcar pontos de interesse, é uma das pedras angulares, por se dizer de uma forma, para que você consiga encontrar boas oportunidades dentro do mercado. Se você já tem alguma experiência, já tem o seu sistema de negociação, seja ele qual for, e você adotar essa medida extremamente prática, clara, olha só, você não precisa mais do que 5 segundos para você identificar os pontos de interesse em qualquer gráfico, ok? Você olhou aqui e imediatamente já sabe que esse aqui é um ponto de interesse, sabe também que esse aqui é outro ponto de interesse, sabe também que esse aqui é outro ponto de interesse. Não tem segredo. Aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi resistência, aqui foi suporte, pode vir a funcionar como suporte novamente. Vamos ver aqui o USD. Extremamente claro, não tem segredo. Zona de suporte, muito importante, foi suporte 2 vezes. Zona de resistência, dá para ver perfeitamente em H4 como o mercado tem respeitado esses níveis. Euro GBP, claro, nós temos aqui esse nível foi suporte 2 vezes, e esse nível aqui foi resistência 2 vezes também. Aqui foi resistência e aqui foi resistência, aqui foi suporte e aqui foi suporte, ok? E assim sucessivamente. Fazer todos os pares aqui vai demorar um pouco de tempo, mas o ideal não é que eu faça isso, mas sim que você faça isso. Então agora, nesse vídeo, ao terminar esse vídeo, abra a sua plataforma, pegue todos os pares que você tiver interesse, a maior quantidade possível, e faça isso. Eu aconselho que se faça isso no final de semana, para os períodos maiores, ok? No sábado à tarde, no domingo, durante o dia, enfim. No final de semana, porque o mercado está fechado, você não tem aquela pressa, não tem qualquer tipo de apelo emocional vinculado ao seu dinheiro para puxar um nível de suporte e resistência para onde você tem uma posição, por exemplo. Isso é importante. E esse tipo de mapeamento, esse tipo de análise pode servir para você ao longo de toda a semana. Ok, pessoal, fui interrompido pelo telefone. Bom, de qualquer forma, faça você mesmo esse tipo de análise, ok? Entre no gráfico diário, marque os pontos principais de interesse. Você vai gastar aí, depois que você treina os seus olhos, você vai gastar 5 segundos em cada par para você identificar, certo? Lembrando que isso também não é uma ciência exata, não existe, muitas vezes não existe um consenso com relação a como fazer isso, ok? De qualquer forma, mais ou menos aqui, tem gente que considera sombra, tem gente que não considera. Eu digo que a sombra também é candle, então eu procuro considerar a sombra. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, o seu like,
Compartilhe no Facebook, no Twitter, onde você quiser. Eu fico muito agradecido se você fizer isso. Se tiver alguma dúvida, o meu contato está na descrição desse vídeo. Pode mandar um e-mail, ok? Estou à disposição. Eu tenho tenho 4 cursos a respeito de Forex, mas acredito que o mais aprofundado dele é o curso de Price Action avançado, onde é feita uma análise minuciosa com relação ao preço, ao movimento do preço, como o preço se movimenta, por que ele se movimenta de uma certa forma. Isso pode ser de seu interesse, portanto, na descrição desse vídeo você também vai encontrar um link onde poderá encontrar mais informações a respeito do curso de Price Action avançado. Ok? A minha abordagem é extremamente simples, uma vez que você entende a abordagem em si, ou como o mercado se movimenta, se torna algo extremamente simples, extremamente, até, de certa forma, até meio que automático. Okay? O que é bastante interessante, bastante legal. Esse é o meu principal objetivo. Eu sempre parti do princípio, da ideia de que as coisas para funcionar não necessariamente têm que ser complexas ou complicadas. Pode ser algo simples. Existe muito por trás de cada candle desse, existe uma luta entre compradores e vendedores. E exatamente desse tipo, das forças que movimentam o preço, seja em um candle de alta, em um candle de queda, rejeição, enfim, todos os outros fatores, é explicado, é falado a respeito disso no curso de Price Action avançado. Ok? Estou à sua disposição. Um grande abraço, um excelente final de semana para todo mundo, uma boa semana, fique com Deus e até mais.